exatamente nesse contexto que apareceu na minha vida. Um headhunter. E eu nem sabia o que era headhunter. O cara me liga e fala, Ian, tudo bem? Vou te indicar aqui para uma vaga numa empresa X e se você passar, você vai entrar num programa de trainee. Eu nem sabia o que era programa de trainee. E você pode ganhar até, sei lá, 5, 6 mil inicial. Aí na minha cabeça eu falei, cara, nunca me deram nada. Como é que o cara pega meu telefone, aparece aqui e fala que vai me dar Parecia um golpe, né? Eu falei, não, tá maluco, não acredito. Eu falei, não acredito de É um esquema de pirâmide. Nenhum, então, Eu falei, eu vou perder. O que aconteceu? Me ligaram realmente dessa empresa, comecei a participar do processo seletivo. Você deu a cara, pelo menos. Dei a cara, fui lá. Aí eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, passei na terceira etapa e falei, opa, é verdade isso aqui. Só que eu não estava levando a sério também. E aí eu vou conectar lá com o IBO. Eu não entendia como é que funcionava um processo seletivo para uma multinacional. Porque, sendo bem honesto, eu nunca me vi naquele lugar. Eu nunca achei que eu poderia sentar dentro de uma multinacional e sentar numa cadeira e falar, putz, aqui eu vou fazer carreira aqui. Eu tinha desistido do direito, mas eu pensava em fazer qualquer coisa, menos estar dentro de uma multinacional. Por isso que é muito importante a gente pensar sobre o ponto da representatividade. Porque importa, como o Viola Davis fala, né? Você não consegue, se você não se enxerga, você não consegue se imaginar naquele lugar. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então eu não me imaginava, porque eu olhava para cima e eu não via preto. Então como é que eu achava que aquele lugar era para mim? Só que aí teve um negócio que eu tenho uma leitura muito rápida das coisas. Quando eu cheguei naquele painel, eu lembro até hoje, eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali, para a média daquelas pessoas que estavam ali, e eu percebi que aquelas pessoas não eram tão melhores que eu. Óbvio, a maioria eram pessoas brancas, mas elas não eram tão melhores que eu no ponto de vista de sair na minha frente do ponto de vista de intelectualidade. Habilidade, conhecimento, isso. Que aí eu volto lá, eu percebi que você faz aquelas dinâmicas, entra em grupo, trainee, né? Trainee, isso. E aí eu percebi, só que óbvio, eu não passei, porque eu não fui preparado, não passei para esse, e aí eu comecei a mapear outras oportunidades e outras empresas que eventualmente eu pudesse participar de programas parecidos. Legal. Foi aí que eu cheguei, aí eu acabei passando para ser trainee na Ambev, fui o primeiro trainee negro. Que ano era isso? Da Ambev, 2016 para 2017. Legal. Fui o primeiro trainee negro da Ambev. Caramba, eram 85 mil pessoas, passaram 14 e eu fui o único trainee negro da Ambev. E aí a minha trajetória no mundo corporativo, ela começa. E, inclusive, não só, né, pensando em... desde o momento que eu virei liderança, tive um time muito grande na Ambev. Aí, você entrou em que área lá? Eles voltaram no jurídico? Não, na verdade eu tava fugindo do jurídico. E eu acho que essa minha coisa meio falante, eles acabaram entendendo que eu era pipeline de vendas. Então, e que eu achei maravilhoso, porque se hoje eu consigo pensar um 360 de um negócio, é que eu acabei aprendendo lá na Ambev. E eu entrei com pipe de vendas, fiz job rotation, passei por alguns estados, depois eu fui alocado no Rio de Janeiro, depois eu fui alocado no interior de São Paulo, lá quando eu assumi uma regional. E foi também dentro desse contexto de Ambev que eu comecei a me envolver com o tema de diversidade e inclusão. Porque naquele contexto falava-se muito de LGBTQIA+, falava-se muito de gênero, e eu acabei fazendo a provocação do porquê que a gente não fala, talvez, do maior problema que a gente tem no Brasil, na minha concepção, que é o racismo estrutural, né? Como eu falei, 56% da população é negra e quando a gente vê, a gente não tem nem 5% das oportunidades quando a gente fala de cargo de liderança, por exemplo. Então, assim, eu comecei a fazer a provocação e a gente começou a dar uma chacoalhada sobre esse tema. Depois eu saí de lá, passei pela Heineken, passei pelo Nubank. E em 2020... Tu gostava de uma cervejinha ali, de como negócio. Gosto. E em 2020, olhando para esse contexto, um pouco da forma como eu estava evoluindo e dando alguns steps enquanto carreira, eu pensei, cara, a minha jornada ela não foi fácil. Pode parecer, mas não foi fácil. Minha jornada não foi fácil. Eu sempre tive uma preocupação de entender como é que a gente consegue, de alguma forma, e eu bati muito nessa tecla, eu percebi muito como isso é feito ano passado nos Estados Unidos, quando eu estava lá na Kellogg, e eu nem sabia que Kellogg é a instituição de ensino, não a... Isso, Kellogg é uma das maiores escolas de negócio do mundo, fica situado em Chicago, nos Estados Unidos. Passei 4 meses lá fazendo... Falar que senão a galera confunde a Kellogg's do Sucrilho, não é? Não é do Sucrilho, não. Passei lá fazendo um Executive Leadership Program, um curso para executivo. Legal. E lá nos Estados Unidos eles têm muita cultura do give back, né? Como é que você consegue construir, mas como é que você consegue devolver para a comunidade, para a sociedade, algo para você não só fomentar
você, mas você fomentar os outros. Os americanos têm muito isso. E naquele contexto, eu não sabia nem sobre cultura de give back, nem sobre cultura de nada. Mas eu sabia que, assim como quando eu tinha 14 anos, que eu coloquei na minha cabeça que de alguma forma eu precisava mudar a minha vida, eu tinha uma necessidade de falar, cara, eu preciso compartilhar com outras pessoas negras um pouco dessa minha experiência. E por que eu tô falando isso? Porque eu lembro quando eu comecei meu treininho lá na Ambev, o que me deixou mais intrigado foi que daquelas 14 pessoas que estavam entrando, todos com pais executivos, com mães executivas, mas quando eu entrei naquele contexto, entendendo onde é que eu estava, eu falei, cara, minha vida tá feita. Juro por Deus, minha vida tá feita. Eu falei, agora, na minha cabeça, agora todo mundo é igual. Lê do engano, porra nenhuma. Por quê? Porque, cara... Viés inconsciente dos Não, eu líderes, não tô nem falando sobre viés consciente, não. Eu tô falando sobre a diferença entre quem vira CEO e quem vai continuar ali na base da pirâmide. Por quê? Porque aquela galera que entrou comigo, além de ter pais executivos, ter estudado nas melhores escolas do mundo, cara, eles entraram com coach, eles entraram com mentor, eles entraram com um monte de coisa. Eu entrei só com o corpo. Peraí, trainee já entrando... Eu fui trainee na Suzano. Não tinha coach, não tinha mentor, não. Mas assim, mas esse era além do programa. Além isso do é programa. externo que você tá Externos, falando. Os pais pagavam. Alguns deles tinham. Porra, isso dá uma puta diferença. Lógico, e aí eu entendi a diferença entre o coelho e a tartaruga, né? Eu era tartaruga e eles eram coelho. É isso. E aí... Mas você não conseguia ter, talvez, mentores dentro da empresa? Então, mas você concorda comigo que era a minha primeira experiência? Eu não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Sim, porra, quando eu fui treinar eu comia mato, cara. Então, eu não tinha, tipo, alguém para falar, procura aquele diretor lá mais experiente, pede para ele ser seu mentor. Porque na minha cabeça eu só precisava entregar. Sim. Só que existem certos comportamentos corporativos quando você está dentro de um mundo corporativo que você precisa entender. E nem esse entendimento que não é só sobre o quanto você entrega, é quanto você se relaciona, é quanto você se comunica, é o quanto você se vende, é quanto você deixa claro ali para todo mundo o que você está fazendo em ponto de vista de resultado, mas também o quanto você vai construindo a sua rede de relacionamento com seus stakeholders. Então, assim, essa malícia, essa malandragem que eu tinha de vida da rua, da favela, cara, quando você vai para o mundo corporativo é outra coisa. E se você não tem essa sacada, e se você não tem uma mão mágica por trás, um mentor, um pai, para te dar o caminho, você sai. Por quê? Porque o sistema te expele. Entendeu? Porque primeiro que você não é igual. Segundo que não tem tempo para esperar. E na Ambev é puxadão o treino, né? Não, Ambev, eu tô falando... Então, no geral, né? Nas empresas no geral. É que ali você, assim, eu perguntei porque assim, ali você estava sentindo latente, você deu a cara... Sim. E o duro é que assim, o tempo passou e você não dá pra se ligar. Não, mas aí eu acho que eu tive uma coisa boa, que foi uma escola muito boa pra mim lá. E o que eu aprendi, o que eu entendi ali? Que eu tinha que ser muito rápido na forma de aprender. E é aquela frase que falam muito hoje, né? Errar rápido e consertar rápido. E aí eu entendi que eu precisava compartilhar um pouco dessa experiência com outras pessoas negras. E aí nasce o IBO, que é o Instituto Black Office. Por quê? Qual era a minha ideia? Já depois do Nubank, né? Não, foi um pouco antes do Nubank. Qual era a minha ideia ali? Era simplesmente, cara, eu preciso compartilhar com outras pessoas negras e não naquele lugar de estou te ensinando, mas no lugar de, cara, como diz a frase do Emicida, né? Viver é partir, voltar e repartir, no sentido de, putz, se eu tô aqui hoje porque eu devo muito aos meus ancestrais. Alguém morreu lá atrás por mim, alguém lutou lá atrás por mim. Porque a gente ainda vive numa sociedade majoritariamente e estruturalmente racista. Então, como é que eu faço um pouco do que eu venho aprendendo, do que eu venho adquirindo enquanto conhecimento, experiência, para compartilhar com outras pessoas? Daí nasce o IBO é um instituto que a gente tem foco em educação e empregabilidade para pessoas negras, e a gente acabou desenvolvendo e hoje a gente já formou mais de 400 alunos. E aí, nessa jornada, eu comecei a fazer um monte de coisa, sentei numa cadeira de diretor na Iodiversidade. Legal. Fui lá para os Estados Unidos, virei conselheiro do Pacto Global da ONU, principalmente quando a gente foca ali nas 17, né? Olhando para as 17. Qual que você pega mais? A 16, ONU. talvez? Ali? Não, a gente foca muito na 10, que é redução das desigualdades sociais, né? Legal. Foca muito na 10, também tem a erradicação da pobreza. Tudo isso acaba tendo uma visão, uma passagem muito cross, né? Porque quando a gente fala de raça no Brasil,
não tem como a gente não associar, ou automaticamente as pessoas associam a pessoa negra à pobreza. Automaticamente as pessoas associam a desigualdade social. E por isso que é preciso falar, é preciso enfrentar, é preciso entender. E aí, isso é inclusive, quando eu estava lá em Nova York no ano passado, foi um dos temas que foram mais discutidos. Aí foi logo depois dessa minha participação lá no Pacto Global em Nova York que eu fui convidado a ser uma das pessoas que faz parte do Conselho do Pacto Global da ONU, principalmente com foco no tema de diversidade, com foco em raça. E a gente tem uma frente que a gente chama que é Raça Prioridade, e aí a gente discute ações, atividades para a gente poder evoluir nessa pauta. E aqui